A Basílica da Natividade em Belém é via de peregrinação como patrimônios da humanidade. Uma notícia importante, disse o custódio da Terra Santa. Como importante também é a confiança que o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que assegurou a plena autonomia das igrejas na gestão dos lugares sagrados e o respeito pelo status quo. Dom Antônio Franco, núncio apostólico em Israel, está se despedindo da Terra Santa. São muitos os que agradecem e fazem homenagem ao representante do Papa. A segunda edição do curso de ícones em Jerusalém, uma tradição muito rica e antiga que poucos conhecem. Poucas horas após a esperada notícia, Belém já comemora o marco alcançado. A Unesco incluiu a Igreja da Natividade e a Rota de Peregrinação como Patrimônio da Humanidade. A decisão foi tomada na reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, reunido em São Petersburgo. É a primeira vez que um sito palestino se torna parte do Patrimônio da Humanidade protegido pelo organismo cultural da ONU. A Basílica, que precisa de restauração, é um dos santuários mais visitados pelos peregrinos na Terra Santa. A sua candidatura havia deixado perplexos o patriarcado greco-ortodoxo, a custódia da Terra Santa e o patriarcado armênio-ortodoxo, que esperavam que o reconhecimento mais importante fosse feito à cidade de Belém e não somente à Basílica. Porém, o que foi decidido, segundo o custódio da Terra Santa, é uma notícia importante. Riguarda toda a città vecchia di Betlemme e não só a Basílica, quindi pone la Basílica. É preciso dizer que esta nomeação abrange toda a cidade de Belém e não somente a Basílica, o que é diferente daquilo que foi pensado. Mahmoud Abbas, presidente da Autonomia Palestina, disse claramente também por escrito, em uma carta formal para as nossas igrejas, que garante a plena autonomia das igrejas na gestão de locais sagrados e o respeito ao status quo. Esta é uma afirmação muito importante. Nella gestione ordinaria, anche questa è un'assicurazione sicuramente molto importante. A decisão em São Petersburgo chegou ao final de uma longa e debatida questão no minado campo do conflito político e diplomático. O custódio da Terra Santa reitera a posição das igrejas. Este lugar santo não pode e não deve estar sujeito a qualquer tipo de uso alheio ao seu caráter religioso. O nosso desejo como igrejas, e que sempre foi a nossa posição, é que os lugares santos sejam considerados, antes de tudo, lugares santos e de culto, e que as questões culturais, políticas, locais ou internacionais sejam excluídas na gestão, na vida e na dinâmica dos lugares santos. Estes devem permanecer lugar de paz e de serenidade para todos os peregrinos e não lugar de difícil convivência. Este é o nosso desejo para Belém e para todos os lugares santos. É de fato um patrimônio da humanidade no seu significado verdadeiro e mais profundo, porque a Basílica da Natividade de Belém é principalmente um lugar sagrado, o lugar do nascimento de Cristo e do início de uma nova história para toda a humanidade. A Igreja de toda a Terra Santa deseja preservar este significado espiritual e internacional, uma dimensão religiosa universal para ser protegida e respeitada. Ground feels the same, though the line's been torn. Uma celebração solene na igreja do Notre Dame Center de Jerusalém para recordar o 7º ano do pontificado de Bento XVI e para agradecer pelo dom desse sucessor de São Pedro, que constantemente invocou a paz para esta região, a paz como um dom divino. Mas é também ocasião para dizer obrigado a Dom Antônio Franco, que foi representante do Papa na Terra Santa durante 6 anos e que agora chega ao final de seu mandato. A Igreja de Jerusalém saudou o núncio apostólico em Israel e Chipre, delegado apostólico em Jerusalém e na Palestina, que, comovido, acolheu o abraço de tantas pessoas, todas elas conhecidas nestes anos como diplomata da Santa Sé, mas também, muitas vezes, como pastor, irmão e pai. Participaram da celebração autoridades religiosas de rito latino e de outras confissões, autoridades civis e convidados.
Ele teve como prioridade o viver mais intensamente a nossa comunhão cristã, disse o patriarca de Jerusalém em sua homilia, Dom Fuad Tual. Desde a sua chegada na Terra Santa em 2006, ele viveu conosco um dos períodos mais difíceis desta complexa região. Todavia, encontramos nele um contagiante e particular otimismo e mesmo tendo a consciência das dificuldades, ele sempre mostrou-se alegre, disponível, paterno. Não esqueça Jerusalém e seu povo, disse o patriarca. Dom Antônio Franco respondeu: o núncio está partindo, mas permanece com vocês, permanece na Terra Santa, ao menos com o seu coração. Estou seguro que continuaremos rezando uns pelos outros. Non mi sento che parto, perché io credo che, a parte che rimarrò ancora un po' per i nostri negoziati, diciamo, anche se presenza saltuaria. Não me considero como alguém que parte, porque ainda estarei aqui, mas agora serei mais livre para dedicar-me à Terra Santa. Trabalhei e me envolvi nas situações. Muitas vezes consegui fazer alguma coisa, outras não. Portanto, fica um pouco de frustração pelas coisas que não chegam nunca a uma solução definitiva. Quindi, frustrazione delle cose che non arrivano mai a una soluzione definitiva. Però tanta gratitudine al Signore. Todavia, sou muito grato ao Senhor, às pessoas, à igreja, aos bispos, aos sacerdotes, religiosos e religiosas, tantos que se dedicam verdadeiramente e de coração a esta terra. Desejo, sobretudo, que cresça a relação humana, a possibilidade das pessoas de encontrar-se, de conhecer-se, de estimar-se, respeitar e amar. É necessária muita abertura, muita compreensão, muita paciência, porque existem ainda muitas feridas abertas. Rispettare e sapersi anche amare. Ci vuole molta apertura, molta comprensione, molta pazienza. Ci sono tante ferite aperte. Era abril de 2006. A entrada solene no Santo Sepulcro assinalava oficialmente o início da missão de Dom Antônio Franco na Terra Santa. O seu foi um compromisso importante, desenvolvido com paixão, humildade e coragem a favor da Igreja. A minha única ambição, nos disse ele numa de suas primeiras entrevistas, é a de dar minha mão e abrir o coração a todos, promovendo o respeito e o amor entre as diversas comunidades, eliminando medos e desconfianças. E assim aconteceu. Nessa situação muito complicada, Dom Antônio Franco trabalhou sempre com paciência, mas também com tenacidade, a favor da paz, do diálogo e da convivência possível. Procurou também resolver as pequenas e grandes dificuldades que o cotidiano da vida reservada às comunidades cristãs da Terra Santa. Um dos momentos mais importantes do seu mandato foi, sem dúvida, a viagem do Papa em 2009, preparada não sem dificuldades, mas que se revelou depois uma experiência extraordinária e inesquecível, vivida intensamente, não somente pelos cristãos da Terra Santa. Dom Franco foi sempre um diplomata da Santa Sé que desenvolveu seu serviço também como missão pastoral, dedicando seu tempo a todos, às comunidades religiosas, aos leigos, às personalidades políticas, às famílias, aos jovens, às crianças. A comunhão entre as igrejas foi uma de suas prioridades, como também seu estar presente nas situações mais difíceis, como, por exemplo, na dolorosa crise da faixa de Gaza em 2006, quando logo após o cessar-fogo, ele foi o primeiro a entrar na faixa para visitar particularmente a pequena comunidade católica e levar a ela o abraço do Papa. Perguntamos a ele em diversas oportunidades qual era a estrada a ser promovida. Ele respondia muitas vezes: oração incessante, unida à firme convicção da parte de todos que nesta terra escolhida por Deus é necessário apenas aprender a viver juntos. Por este seu constante ensinamento, por seu exemplo de devoção e profunda espiritualidade, pelos seus dons de disponibilidade, calor humano e simplicidade, a Igreja da Terra Santa e todos nós lhe seremos sempre muito agradecidos.
Facciamo um corso que é muito didático. Fazemos um curso que é muito didático, com o objetivo de ensinar quem nunca desenhou, quem não trabalhou com cores, com o objetivo de desenhar, de transmitir o verbo de Deus que se fez carne, a imagem do Pantocrator. Scrivere il verbo di Dio che si è fatto carne, quindi l'immagine del Pantocratore. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo. Foi aberto a todos o curso de ícone organizado por Andrea Bergamini, um desafio para quem quer fazer a experiência de usar cor e pincel na realização de ícones. O curso está na segunda edição e conta com 20 participantes. Superou o ano precedente, o que foi necessário diferenciar as classes, divididas segundo as habilidades de cada um. Mas na Sala da Custódia, em São Salvador, tem espaço para quem quiser arriscar-se como pintor, para aprender a misturar as cores, a usar os pincéis e a descobrir o desenho e a pintura. Mas é também uma enorme possibilidade, nos diz Andrea, para encontrar esta antiga e nobre forma de arte. E trasferirla, tradurla. É importante redescobrir esta arte e transportá-la para as nossas capelas, para os lugares de oração. É mais que um reencontrar, um tirar a poeira de uma velha arte, mas é entrar em uma tradição muito rica e antiga que conhecemos muito pouco. Chissà dove va.